O Papo Reto de hoje vai tratar de um tema muito, mas muito importante mesmo. A gente denomina Setembro Laranja, que é um mês de combate à obesidade infantil. Vamos entender o que é verdadeiramente isso, depois eu vou aprofundar conversando com o especialista. Vamos lá. Uma doença que afeta milhares de crianças no Brasil. A obesidade infantil é motivo de alerta. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil revelou que 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% estão obesas. A longo prazo, a obesidade está relacionada ao aumento de risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, aumento da resistência insulínica e problemas respiratórios, alérgicos, de sono, entre outros. Segundo o Observatório Nacional da Primeira Infância, há diversos fatores de risco para a obesidade infantil, como desmame precoce, o uso de fórmulas lácteas preparadas inadequadamente, introdução precoce de alimentos não recomendados, aumento exagerado de peso da mãe durante a gestação, distúrbios do comportamento alimentar e relação familiar inadequada. É muito importante ficarmos atentos à saúde das nossas crianças. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, acompanhe agora o nosso Papo Reto. Olha, muito interessante, a gente começou setembro e lembrando que setembro laranja é o mês justamente para a gente lembrar que é um mês de combate à obesidade infantil. Eu vou conversar agora com o Dr. Luiz Castro. O Dr. Luiz Castro é cirurgião do aparelho digestivo, diretor do Hospital San Gennaro. Eu quero até agradecer ao Hospital San Gennaro, eles sempre estão conosco aqui, sempre aqui na Rede Vida conosco. Muito obrigado. Dr. Luiz Castro é cirurgião do aparelho digestivo, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Recebo aqui com muita alegria e muito lisonjeado. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Castro. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Padre Juarez. Boa tarde aos telespectadores. É com grande prazer que a gente vem sempre participando e podendo dar as informações corretas, as orientações aos telespectadores desse programa e dessa rede de televisão. Muito obrigado. Sempre agradeço a solicitude e sempre a presteza do Hospital San Gennaro. Queria começar conversando com o senhor, doutor. No nosso VT, disse que a obesidade infantil é uma doença, assim foi classificado. A obesidade infantil é uma doença? É classificado como uma doença? Sim, a obesidade infantil é uma doença, assim como a obesidade no adulto é uma doença, né? A obesidade é uma doença crônica e ela se manifesta em muitos casos, na maioria, às vezes, na infância e vai acompanhar o indivíduo na idade adulta, né? A obesidade infantil é extremamente grave. A criança obesa seguramente é o adulto obeso. Tá? E ele vai prejudicar a sua vida inteira no futuro. Isso é igual o agricultor quando ele fala assim: quando você planta bem, você colhe bem. Justamente, né? Quando nós falamos de Deus, quando nós falamos da nossa religiosidade, você planta bem para colher bem. Para colher bem. Se você planta mal, você colhe mal. Verdade, com certeza. Doutor, mas como que a gente identifica a obesidade infantil? Geralmente a criança é mais gordinha, mais rechonchuda, né? Como que a gente pode identificar, né? Geralmente a criança passa por aquele estirão da adolescência, ele emagrece, aquela coisa. Como que eu vou identificar que a pessoa já está sofrendo justamente da obesidade infantil? Então, a boa medicina faz com que os pais, né, a mãe, o pai, leve essa criança para um acompanhamento pediátrico regular. Sim. O pediatra, ele tem as curvas de crescimento com um peso adequado para cada idade. Sim, você tem razão. A criança, ela primeiro ganha
peso para ter o estirão. Sim. Existe uma curva de normalidade disso. Um pouco difícil de explicar essa curva em poucos momentos aqui. Sim. Mas um pediatra, ele pode esclarecer a mãe e o pai adequadamente para cada momento da vida, desde o primeiro mês de vida até a idade adulta. E é diferente em diferentes segmentos, porque nós temos realmente o que popularmente falamos desses estirões, né? Onde o indivíduo cresce e ele parece que emagrece, tá certo? É mais ou menos assim. Doutor, quais as preocupações mesmo da obesidade infantil? Ela pode trazer como para o adulto risco cardíaco ou risco de diabetes, alguma coisa? Quais são os riscos que pode trazer para uma criança? Eu achei Veja bem, eu vou citar um exemplo cardíaco para a gente entender, que eu acho que é o mais fácil. Sim. Tá? O coração, ela é uma bomba que bombeia sangue para todo o nosso organismo. Imagina que o coração está no centro do peito. Isso. Ele tem que bombear sangue para a sua cabeça, para o pé, para todos os nossos órgãos. Então, o índice de massa corpórea, que aí é relativo na criança, tá? Dependendo da faixa etária, faz com que nós tenhamos, se eu sou obeso, se eu estou acima do peso, se eu estou obeso, significa que eu tenho uma massa corporal maior. Sim. Então, o meu sangue tem que bombear sangue para essa massa corporal maior. Isso. Consequentemente, o meu coração vai fazer mais esforço, quer dizer, ele vai bombear com mais força para chegar a pressão, para o sangue chegar para todo o meu organismo. Consequentemente, a primeira coisa que acontece é a pressão aumentar. A obesidade, ela leva a um acúmulo de gordura hepático, que nós chamamos de esteatose. O acúmulo de gordura intraabdominal. E esta gordura causa uma resistência à ativação da insulina para que a gente possa manter a nossa glicemia. Então, nós estamos assistindo hoje a criança diabética, que não é diabética do tipo 1, que é uma doença autoimune, é diferente. Então, é isso que acontece. Então, quando nós aumentamos muito o nosso peso, nós forçamos os nossos órgãos. Outro exemplo simples, eu vou subir uma escada, eu preciso de ar. Então, quando eu subo uma escada correndo, você percebe, eu fico ofegante, eu preciso de mais ar. Uma criança obesa, uma pessoa obesa, ao subir a escada, ela faz mais esforço. Então, ela tem que respirar mais, ela força o pulmão. Ela não consegue adequar isso. Então, na verdade, a obesidade, ela afeta todos os órgãos de uma forma geral. Afeta na ortopedia os nossos joelhos, os nossos tornozelos, a nossa coluna. A criança está numa fase de crescimento e muitas vezes ela não sente na infância, mas vai sentir na idade adulta. Vai sentir na idade adulta. Doutor, está muito claro, muito bom mesmo o senhor falando. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a questão da carga genética. Há alguma condição genética que, de repente, predispõe a criança a ser obesa também, doutor? Sim, existe uma condição genética, sim. Qualquer pai ou mãe que tem uma criança obesa ou que tem uma tendência à obesidade, pode ser feito testes genéticos para determinar se tem. Mas o que nós precisamos deixar claro, e isso não pode ser uma desculpa ou uma acomodação para que uma criança fique obesa. Eu tenho uma predisposição genética e eu vou ser obeso. Não. Nós sabemos, através de muitos trabalhos randomizados, em que a criança depende muito mais do seu meio ambiente do que da condição genética. Ele pode ter uma condição genética, mas ele depende do meio ambiente. Se ele é estimulado com uma alimentação inadequada, uma alimentação calórica, com carboidratos refinados, sem regras de alimentação, sem hábitos, e isso depende da família, ele vai engordar,
certo? Ele vai ter dificuldade para perder peso e pela sua condição genética. Mas o que eu queria deixar bem claro e orientado aos pais, às famílias de uma forma geral, é que a maior dependência é do meio ambiente em que a criança vive. O que ela faz, o que ela deixa de fazer, ela não pratica um exercício, ela já costuma não praticar, ela tem uma alimentação inadequada e isso leva à obesidade. Agora, se eu tenho uma condição genética para a obesidade, eu tenho que me esforçar, porque não existe outra saída, né? Doutor, enquanto o senhor discorria, o senhor já praticamente apresentava quais são as estratégias para a gente evitar, mas eu quero reforçar o que deve ser feito. Principalmente, a gente percebe que são os pais os primeiros ali responsáveis. Claro, depois vem a escola, depois vem o ambiente, mas o que, de repente, os pais devem fazer justamente para evitar, de repente, que o filho possa vir a sofrer de obesidade infantil? Olha, veja bem, eu tenho 4 netos, certo? E já fui criança, o senhor já foi criança, e você sabe, mesmo nós adultos, nós temos preferência alimentar. Claro, é verdade. Existem muitas pessoas que têm a preferência alimentar por doce, por isso. Inegavelmente, desculpa, inegavelmente, é muito gostoso tomar sorvete, comer chocolate, comer hambúrgueres e outras coisas. Hoje, a grande maioria da criança e do adolescente, a maioria a gente não vê comendo um vegetal, comendo uma alimentação adequada, sentando no almoço para almoçar, sentando para jantar. Por exemplo, hoje é um dia em que os pais, seguramente na janta, até por dificuldade, vão comer pizza em pizzaria com regularidade. Então, ele não come uma fruta, ele não come uma verdura, ele não come legumes, ele não tem regra de alimentação, ele come a hora que ele quer, tá certo? Então, esse hábito, esse costume vem de berço, vem da família, vem do ambiente, vem da escola. Veja bem, o governo se esforça, porque antigamente nas escolas se vendia tudo quanto é baboseira nas cantinas. Eu comprei tanta coisa, é verdade. Eu também, mas foi um outro tempo, hoje as cantinas de escolas não devem vender esse tipo de alimento, certo? Existe uma preocupação de todos nós para que a gente mude essa situação, porque a obesidade ela se tornou alarmante e culturalmente educando os nossos filhos que nós vamos ter um resultado a longo prazo e diminuir esta obesidade infantil que é preocupante, porque essa criança vai sofrer o resto da vida dela, ela vai sofrer fisicamente, Sim. psicologicamente, vai sofrer bullying, a gente sabe disso. Sim. Certo? Nas escolas, com os amigos, e vai sofrer com a sua saúde. E provavelmente vai viver menos tempo. Né? Então, o controle dessa obesidade infantil, volto a insistir, é um controle familiar, é um controle de regras. Nós precisamos ter regras rígidas de alimentação, ensinar os nossos filhos a comer um brócolis, comer um tomate, comer cebola, comer alface, comer todos os tipos de vegetais, uma maçã, uma pera, um mamão, uma uva, um abacate, um abacaxi, coisa que as crianças não têm comido, né? E isso é preocupante.
É interessante. Doutor, eu acho interessante essas campanhas nos meses, né, justamente por conscientização. Eu realmente não conhecia o Setembro Laranja, que fala especificamente sobre a obesidade infantil. O senhor acha que é importante uma campanha como essa, do Setembro Laranja, para conscientizar? Porque a gente percebe que a conscientização não é tanto para as crianças, mas para os pais, né? Ah, sem dúvida. Os pais, os professores, a sociedade, de uma forma geral, ela tem essa obrigação. É importante, né? Temos um Setembro Laranja e lembrarmos, né? Assim como nós temos vários meses, como câncer de próstata e outras coisas. A medicina, as pessoas têm que focar em uma notícia hoje. A informática, a internet, a rádio, televisão, a imprensa de uma forma geral, qualquer tipo de informação, hoje é muito rápida, muito fácil, muito acessível, então existe um acúmulo de informações. Então, é importante que a gente faça meses onde nós vamos falar o mês inteiro sobre a mesma doença, né? Isso é importante para a sociedade de uma forma geral. Mas sim, deveria ser o ano todo, todos os dias do ano. Doutor, eu queria agradecer, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do senhor, do Hospital San Gennaro também. Eu vou deixar aqui as informações do hospital, esse é o Instagram, @Hospital San Gennaro, San Gennaro sempre com 2 N's, @Hospital San Gennaro, isso é no Instagram, pode ir lá, seguir lá, que é importante para ficar por dentro de tudo. E também o site que é muito completo, hospitalsangennaro.com.br, hospitalsangennaro.com.br. Doutor Luiz Castro, muito obrigado mesmo, imensamente agradecido pela presença do senhor aqui na Rede Vida, muito útil, muito esclarecedora. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela participação, nós estamos sempre à disposição para colaborar com o seu programa, com a Rede Vida, com tudo isso, tá certo? Muito obrigado, doutor. Eu tenho só a agradecer. Obrigado, muito obrigado. Muito bom.